Olá, seja bem-vindo a mais um momento de leitura bíblica. Estamos em uma jornada de leitura do Evangelho de Lucas e em seguida ao Evangelho de Lucas queremos ler também o livro de Atos dos Apóstolos. Hoje o nosso capítulo é o capítulo 9. Quero te convidar, se tu ainda não é inscrito nesse canal, te inscreve, ativa as notificações, deixa o teu like, compartilhe esse vídeo com um amigo e também deixa o teu comentário dizendo como está sendo para ti essa jornada de leitura, se tem sido edificante. Deixa uma pergunta, alguma coisa que seja relevante para ti, onde a gente possa de repente te apoiar na tua caminhada com Jesus. Tá bem? Vamos ler então, capítulo 9 do Evangelho de Lucas. Eu vou compartilhar o texto na tela para nós podermos ler a mesma versão. Vamos ler na versão NVI, Nova Versão Internacional. Diz assim o texto: reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. Então eles saíram e foram pelos povoados pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Vamos parar aqui. O que diz o texto é que Jesus então primeiro deu poder e autoridade a eles para expulsarem todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o evangelho. O evangelho, o reino de Deus que eles iam pregar aqui não era a mesma mensagem que nós temos hoje, porque nós pregamos a morte de Jesus na cruz, a sua ressurreição, a sua ascensão, dizendo que ele está vivo hoje. E o seu poder, ele tem poder para salvar e perdoar os nossos pecados. Eles pregavam aqui o prenúncio, a chegada do reino de Deus, dizendo: olha, o Messias já veio e ele é Jesus, o cumprimento da promessa. Isso que eles estavam pregando. E Jesus disse a eles então que eles deveriam ir nessa viagem em total dependência a ele e em total dependência àquilo que lhes fosse oferecido. Eles não deveriam levar nada extra, nem uma provisão, nem uma roupa, nem uma mochila, e nem nada. E deveriam ficar na casa onde eles fossem recebidos, porém onde não fossem recebidos, na cidade que não fossem recebidos, deveriam até mesmo sacudir a poeira dos pés, dizendo: olha, nós pregamos, vocês não receberam, então nós não temos nada com isso, não temos nada com o julgamento que vocês estão se sujeitando, Vocês não estão recebendo a palavra de Deus. Isso pode ser de alguma forma também algo para nós, Eles estão dizendo aqui que não tem parte com a decisão de alguém de não seguir a Jesus. Nosso papel é pregar o evangelho, é anunciar as boas novas do reino de Deus, mas nós não temos obrigação de ter o resultado, do arrependimento das pessoas. Essa obra é a obra do Espírito Santo, então esse peso nós não precisamos ter, mas precisamos pregar o evangelho a qualquer momento, em qualquer lugar, e ser instrumento de Deus, para levar a mensagem de perdão, de arrependimento, aonde quer que for, levar o amor de Deus. Diz aqui então na sequência que Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos, outros que Elias tinha aparecido, e ainda outros que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes disse: João eu decapitei. Quem, pois, é este de quem ouço essas coisas e procurava vê-lo? João aqui é João Batista, Nessa altura aqui da história, João Batista estava morto. Herodes, foi o responsável pela decapitação de João Batista. E ele ouvia falar do que estava acontecendo e ouvia as pessoas dizerem: olha, João Batista ressuscitou. Outros diziam: olha, é Elias, um profeta lá do passado, E outros diziam que era algum dos profetas. E ele se questionava: o que era isso, João Batista eu decapitei, ele disse aqui. E ele ficava curioso para saber. A gente sabe, pela história, nós vamos ver mais adiante, que Herodes só teve o encontro com Jesus mais tarde, próximo da sua crucificação. Ali ele encontrou Jesus, face a face. E aqui ele tinha desde já a curiosidade de saber quem era Jesus. Ele certamente só ouvia falar, não tinha visto Jesus ainda. Então a gente vê que a crença popular sobre Jesus era: olha, João Batista ressuscitou, ou é Elias, um profeta proeminente, ou então algum dos profetas do passado. Vemos aqui então, na sequência da leitura,
que ao voltarem, os apóstolos relataram, ao voltarem de quê, né? Do envio de Jesus, naquele momento que Jesus enviou-os a pregar o reino de Deus. Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então ele os tomou e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Jesus, mesmo tendo se retirado aqui com os discípulos, né, quando a multidão encontrou Jesus, se compadece deles e começa a atendê-los, né, falava-lhes do reino de Deus e curava. Jesus sempre atendendo a multidão. Versículo 12. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: Manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em um lugar deserto. Ele, porém, respondeu-lhes: Deem-lhes vocês algo para comer. Eles então disseram: Temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. E estavam ali cerca de 5.000 homens. Uma coisa interessante aqui, né? Está entardecendo o dia e terminando. Os discípulos então se preocupam com a multidão e dizem: Olha, Jesus, despede eles porque eles têm que arrumar algo para comer e um lugar para pousar, porque aqui nós estamos num deserto, não tem nada aqui. Jesus diz: Olha, alimentem vocês, eles, né? Deem algo para comer. E eles olham de uma forma material e dizem: Olha só, nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes, né? Isso não é nada. E como é que a gente vai comprar alimento para toda essa gente? E aí fala que o texto tinha ali cerca de 5.000 homens e a contagem das pessoas era feita pelos homens. Nós temos uma ideia de que havia talvez pelo menos o dobro de pessoas, né? Considerando mulheres, crianças, provavelmente ainda mais de 10.000 pessoas talvez. E aí Jesus faz o seguinte: Mas ele disse aos seus discípulos: Façam-nos assentar em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se assentaram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Olha que interessante isso, né? Jesus recebe aquele pouco, que era realmente pouco para a multidão, 5 pães e 2 peixes, agradece pelo que tem e reparte. Nas mãos de Jesus, aquele pouco, né? Tendo dado graças, ele repartiu com a multidão e Deus, né? Pelo poder de Deus, houve ali uma multiplicação. Todos comeram até se saciarem e os discípulos, olha que curioso esse fato final, os discípulos recolheram não 10, nem 11, nem 13 cestos, foram 12 cestos cheios de pedaços. Parece que Jesus tem até um certo senso de humor, né? Dá um cesto para cada discípulo. Talvez para que eles aprendam a lição: olha, era tão pouco, mas sobrou um cesto cheio de alimento para cada um. E muito interessante isso, né? O pouco nas mãos de Jesus pode ser o suficiente, né? Deixa Jesus fazer o que precisa ser feito, deixa nas mãos de Jesus e ele pode tornar aquilo suficiente. Seguindo o versículo 18, certa vez Jesus estava orando em particular e com ele estavam seus discípulos. Então lhes perguntou: Quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. Olha só de novo, né? Ratificando aqui que o povo tinha esse pensamento, esse entendimento de que, olha, é João Batista, ou é Elias, ou um dos profetas que ressuscitou. Jesus é um deles. Alguma coisa é uma crendice popular que tinha em relação a Jesus. E Jesus pergunta para eles: E vocês, o que dizem que eu sou? O que dizem? Quem vocês dizem que eu sou? Jesus perguntou. Pedro respondeu. Pedro sempre, várias vezes ele toma essa atitude de ser o primeiro, né, o porta-voz, e ele diz aqui: Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Cristo significa ungido, né? Quando diz Jesus Cristo, Jesus ungido. Então aqui o Cristo de Deus, aquele que Deus escolheu, que Deus enviou, que ungiu,
o Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém. E disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Certamente essa fala, por mais clara que tenha sido, Jesus tenha sido muito claro e objetivo aqui, as pessoas provavelmente não entenderam, os discípulos não entenderam isso, porque eles esperavam um Messias político, libertador do povo, que os libertasse da opressão romana, e Jesus aqui, ele curando gente, né, ressuscitando gente, libertando dos demônios, e agora ainda multiplicando o alimento, eles acharam, poxa, é tudo que nós precisamos. E eles não tinham entendimento de que Jesus, disso que Jesus estava falando, né, de que ele deveria sofrer, ser rejeitado, ser morto e ressuscitar. Jesus dizia a todos, versículo 23, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Olha, esse texto é um texto bastante conhecido. Jesus fala que se alguém quiser acompanhar Jesus, precisa haver uma negação de si mesmo. Tem que abrir mão da sua vida, das suas preferências, dos seus valores, dos seus princípios e seguir Jesus, né? É uma entrega total, é um abandono de si mesmo, né? Da sua vontade e uma sujeição à vontade de Deus. E ele diz, quem tentar salvar, quem quiser salvar a sua vida, ou seja, quem quiser fazer tudo por si, salvar a sua vida, curtir a sua vida, viver a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. E diz ainda, né, acrescenta aqui, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Jesus continua, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória, e na glória do Pai e dos santos anjos. Garanto a vocês que alguns que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Jesus fala aqui sobre se envergonhar de Jesus, né? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele. Não há espaço aqui para um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus de verdade, ser um agente secreto, ser alguém que passa despercebido, que as pessoas nem sabem que é um cristão. É preciso, né, que nós nos identifiquemos com Jesus. Nós não podemos nos envergonhar do Evangelho, nos envergonhar de Jesus, muito pelo contrário. Devemos proclamar Jesus onde estivermos, devemos ter orgulho, né, um orgulho de seguir Jesus, um orgulho de conhecê-lo e proclamá-lo, né, não se acovardar. E é isso que ele fala aqui, né, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória, lá no fim, né? E na glória do Pai e dos seus santos anjos. Garanto que alguns que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Jesus não está falando que alguém aqui ia viver até a volta de Jesus, mas Jesus está falando aqui sobre o reino de Deus, experimentar a morte antes que verem o reino de Deus, é da manifestação de Jesus, né? Jesus seria morto, ressuscitaria e ascenderia ao céu. Muitos dos que estavam ali presenciaram esses fatos. Então isso que Jesus está falando, né? Muitos que estão aqui não experimentarão a morte antes que isso aconteça. Então seria em breve, seria um episódio breve, verem o reino de Deus. Versículo 28, vamos seguir. Esse capítulo é um pouco longo. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Elias e Moisés. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono.
Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isso somente para si, e naqueles dias não contaram a ninguém o que tinham visto. Aqui é um episódio único, né, que aconteceu, chamado a transfiguração de Jesus. Jesus está ali no monte com os seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, e diz que eles estavam dominados pelo sono, eles estavam dormindo, e acontece algo impressionante, né? Daqui a pouco Jesus começa a resplandecer, o seu rosto se transforma, aqui diz o texto, e aparecem 2 homens ali que eram Moisés e Elias. Moisés e Elias aqui tem um significado bastante grande, especialmente para os judeus. Moisés, o representante da lei, e Elias, o representante dos profetas. E a Bíblia diz que tanto a lei e os profetas dão testemunho de Jesus. Então, os 2 representantes aqui, Moisés e Elias, aparecem junto com Jesus nesse episódio. E diz aqui que havia um grande esplendor, falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Eu não sei como foi essa conversa, mas seria muito interessante ter estado lá, não é? E aí diz que Pedro e os outros mais, né, Tiago e João, estavam dominados pelo sono, e logo eles acordam de repente, subitamente, diz o texto, e eles veem aquela cena e certamente se assustaram. Parece que pegaram a coisa no final, porque diz que quando eles já iam se retirando, Pedro chega, né, e diz para Jesus assim, para puxar a conversa, e diz que Jesus: olha, mestre, é bom a gente estar aqui, vamos fazer 3 tendas, está tão bom aqui, vamos ficar aqui mesmo. Uma para ti, uma para Elias, uma para Moisés. E o próprio texto bíblico aqui, Lucas, né, coloca assim: ele não sabia o que estava dizendo. Parece assim que não fazia sentido, né? Ele estava tão surpreso com tudo aquilo que eu acho que ele nem sabia o que dizer. Mas Pedro era alguém que era impulsivo e precisava dizer alguma coisa, e ele disse, não é? E aí, quando ele estava falando, veio uma nuvem e os envolveu, e ouve-se a voz de Deus dizendo: Esse é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Muito parecido com o episódio do batismo de Jesus, onde se ouve uma voz do céu dizendo que esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Muito parecido, né? A manifestação de Deus aqui, Deus Pai. E esse encontro é muito interessante, né? Se a gente for analisar assim, está ali naquela montanha ao mesmo tempo Jesus, Moisés, Elias, Pedro, Tiago e João, que vieram a ser mais tarde os pilares, as colunas da igreja da época do início, né? Talvez os mais proeminentes dos discípulos, os que mais a gente ouve falar, e era uma grande conferência, né, deles. Ali talvez Pedro, Tiago e João ainda estavam com status de iniciantes, né, numa caminhada de início com Jesus, mas viriam a se tornar importantes personagens da história da igreja. Então eles guardaram para si aquilo que tinham visto e não contaram a ninguém, porque estavam um tanto surpresos. Versículo 37. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. Um homem da multidão bradou: Mestre, rogo-te que dês atenção ao meu filho, pois é o único que tenho. Um espírito o domina e de repente ele grita, lança-o em convulsões e o faz espumar. Quase nunca o abandona e o está destruindo. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Olha, Jesus tinha dado a eles autoridade para expulsarem todos os demônios e curar doenças, né? Logo no início desse capítulo a gente leu isso, naquele momento que Jesus os envia para pregar o reino de Deus. E eles não conseguiram expulsar o demônio aqui. Versículo 41. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Traga-me aqui o seu filho. Quando o menino vinha vindo, o demônio lançou por terra em convulsão. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta a seu pai. E todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus. Estando todos maravilhados com tudo que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: Ouçam atentamente o que vou dizer. O Filho do Homem será traído e entregue nas mãos dos homens.
Mas eles não entendiam o que isso significava, era-lhes encoberto para que não entendessem. E tinham receio de perguntar-lhes a respeito dessa palavra. De novo, Jesus mais uma vez fala sobre isso e eles não entendem. Eles não estavam prontos para entender essa revelação de Jesus ainda. Versículo 46. Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé a seu lado. Então lhes disse: quem recebe esta criança em meu nome está me recebendo, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Aqui Jesus dá uma lição, né? Eles estavam discutindo quem seria o maior entre eles, e Jesus coloca uma criança e compara com uma criança dizendo: olha, quem receber uma criança, meu nome está me recebendo, né? Pois aquele que entre vocês for o menor, esse será o maior. Jesus está falando sobre humildade, e a criança aqui é muito propício para a gente entender a questão da dependência. Uma criança, ela não é autossuficiente. Uma criança é totalmente dependente de um adulto ou dos seus pais. E talvez esse seja o aspecto aí mais interessante para a gente entender, né? Aquele que tiver total dependência de Deus, né, vai ser o maior. E é isso que é preciso, que nós sejamos humildes e totalmente dependentes de Jesus. Disse João, versículo 49, Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Aqui talvez o primeiro episódio onde eles querem já fazer uma divisão. Olha, Jesus, eles não são, esses caras que a gente viu aí não são do nosso grupo. Eles não são da nossa igreja, né? Eles não fazem parte aqui da nossa turma. E Jesus diz, olha, eles queriam repreender, né, essas pessoas. Repreenderam, na verdade. Jesus disse, não os impeçam. Porque quem não é contra vocês é a favor. Se eles estão pregando o reino de Deus, se eles estão fazendo a obra que tem que fazer, deixa fazer. A verdade não está em um grupo, né? A verdade não é uma questão de denominação. Estamos falando aqui do Evangelho de Jesus, da palavra de Deus, sobre o próprio Jesus, sobre a sua revelação, e não uma denominação, nem um grupo religioso. E Jesus já fala isso aqui, né? Não os impeçam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Já havia naquela época essa ideia de fazer um partidarismo ali, uma divisão. Versículo 51. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram no povoado samaritano para lhes fazer preparativos. Mas o povo dali não o recebeu porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao ver isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo, vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Os judeus aqui, né, e os samaritanos tinham algumas diferenças, algumas discussões, e eles não se davam bem. E houve aqui uma divergência, e de forma que tanto Tiago, né, quanto João perguntaram, olha Jesus, diante disso aqui, devemos fazer cair fogo do céu sobre eles, né, para consumi-los, para destruí-los? Mais uma vez, acho que eles não entenderam a questão da humildade, não entenderam a questão de não haver divisões, mas eles estavam aqui querendo exercer juízo. Jesus diz, não, eu não vim para destruir a vida dos homens, eu vim para salvá-los. E foram então dali para outro povoado. Outra vez que Jesus reafirma, né, essa questão. Versículo 57. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse, deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família.
Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Nessa parte final do capítulo a gente vê então 3 pessoas. O primeiro que diz que Jesus, eu vou te seguir para onde quer que você for. Jesus diz: olha, eu não tenho onde ir, né? Não tenho onde repousar a cabeça, né? Tem que vir acompanhar e é isso, né? Vamos para onde nós temos que ir, mas não tenho garantias. E não diz aqui nada que ele tenha ido assim mesmo. A outro, Jesus chama e diz: siga-me. E ele diz: olha, Senhor, joia, mas deixa eu primeiro sepultar o meu pai. A gente não sabe aqui se o pai já tinha falecido e ele precisava só fazer o sepultamento, ou se ele está dizendo de certa maneira: olha, Jesus, deixa meu pai falecer primeiro, né? Eu tenho que cuidar dele, eu tenho que dar atenção a ele e depois aí eu vou te seguir. Da mesma maneira, né, nessa situação aqui, Jesus diz: olha, deixa os mortos, Jesus está falando dos mortos espiritualmente, sepultarem os próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus, dando um sentido de urgência. Olha, mais importante do que isso é proclamar o reino de Deus. Faça isso, é o mais importante. Há um terceira pessoa diz: vou seguir-te, Senhor, né? Mas deixa eu primeiro voltar a despedir da minha família. Talvez aqui não se trate também certamente de só ir lá e dizer: olha, tô indo, tchau, não é isso. Mas certamente envolvia toda uma outra questão aqui. Jesus conhecia o coração dessas pessoas e Jesus responde para ele algo que parece bastante duro. Diz assim: ninguém que põe a mão no arado para o serviço e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus está dizendo aqui que, olha, o serviço que há para ser feito, a obra de Deus, ela é maior do que tudo. Ela é mais importante. E também significa que, em outro lugar, Jesus fala: aquele que busca, né, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas, as coisas que precisam, né, as nossas necessidades. A família, quando nós estamos servindo a Deus, a família também é abençoada. Então Jesus diz aqui: olha, que ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus está colocando nessas últimas falas aqui o sentido de prioridade e de urgência. O reino de Deus é prioridade, tem que ser prioridade. E a obra de Deus, ela é urgente, ela não pode esperar. Há muito para ser feito e há muito a fazer. E nós precisamos colocar Jesus em primeiro lugar. Concluímos assim a leitura do capítulo 9 do Evangelho de Lucas. Fica com a gente para nós continuarmos lendo os próximos capítulos. Amanhã, capítulo 10. Até mais.